Quando o francês Nicolas Joseph Cugnot criou o primeiro carro lá em 1770, ele já se ligou em uma coisa. Era preciso parar aquele negócio de alguma forma. Claro que lá no início da história dos carros, os sistemas de freios eram terríveis, no pior sentido possível. Mas obviamente que isso estava intercalado ao desempenho dos primeiros carros, um ponto-chave que foi se alterando ao longo dos anos, assim como os freios. Deixa o gostei e se acomoda que neste vídeo eu vou te mostrar como os freios evoluíram disso aqui para isso aqui. Bora! Tudo começou com esse sistema. A olho nu já é notável a sua simplicidade. Ele se consistia em uma alavanca, duas hastes e duas sapatas de madeira. Quando a alavanca era acionada, ela provocava por meio das hastes uma fricção entre as sapatas de madeira e as rodas metálicas. Para começar, a madeira não era um bom material para esse tipo de uso. Ela se desgastava muito rápido. Chegou a ser feita uma substituição da madeira pelo cobre. Só que aí nasceu um novo problema: o barulho, que era causado pelo atrito. Claro que posteriormente isso foi contornado, revestindo as sapatas com materiais macios, como amianto, borracha e até algodão. Mas um problema em específico era inevitável. Como a fricção acontecia no lado externo da roda, de maneira totalmente exposta, todas as impurezas como poeira, lama e o que mais o ambiente tivesse a oferecer ia parar direto na superfície de contato das sapatas. E bom, eu não preciso dizer mais nada, né? Todo o poder de frenagem era prejudicado. Só que mesmo assim, esse sistema cumpriu bem o seu papel. Até porque a média de velocidade que um veículo alcançava naquela época era de 10 km por hora. Só para você ter uma ideia, ao caminhar, uma pessoa desenvolve uma velocidade de 4 a 6 km por hora. Se você saísse correndo, você chegaria mais rápido em um lugar do que uma pessoa que saiu de automóvel. Mas uma coisa estava prestes a mudar tudo isso, e essa coisa era o pneu. Com essa nova tecnologia, os carros passaram a poder ir mais longe e de forma mais rápida. E como o desempenho deles era o principal causador da evolução dos freios, em 1902 nasceu o sistema de freio a tambor, assim como também o sistema de freio a disco. Sim, eles nasceram no mesmo ano. Só que um foi inventado por Frederick Lanchester e o outro foi patenteado por Louis Renault. E só para deixar claro, Gottlieb Daimler e o Wilhelm Maybach já haviam testado o sistema de freio a tambor, mas foi o projeto de Renault que acabou se popularizando e é o sistema que vemos em uso até os dias atuais. E isso ocorreu pelo simples fato de que, ao invés de um tambor de ferro fundido, envolto de uma tira de aço inoxidável flexível, como foi desenvolvido pelos seus rivais, Louis Renault pensou em um sistema muito mais eficaz, que eu vou te mostrar agora. Seu funcionamento lembra o primeiro sistema de freio. A alavanca permaneceu, mas as hastes foram substituídas por cabo de aço. As sapatas atuam basicamente da mesma forma que no primeiro sistema de freio, só que agora elas ficam posicionadas dentro de um tambor. E daí vem o nome freio a tambor. Aqui já vem um problema desse sistema. Pelo fato do tambor ser totalmente fechado para impedir que impurezas entrem, pode acontecer das sapatas emperrarem lá dentro. Não é algo tão comum assim, mas pode acontecer. E caso aconteça, um superaquecimento do sistema é certo, resultando em uma perda do poder de frenagem. Só pelo fato do tambor ser totalmente fechado, já provoca uma má dissipação do calor gerado pela fricção das sapatas. E é por isso que caminhões equipados com esse sistema, em um uso intenso e constante, acabam perdendo o freio. Naturalmente, a evolução nos leva a uma solução, que sem nenhuma novidade era o sistema de freio a disco. Obviamente que, assim como tudo, no começo ele era muito simples, se consistindo em um disco maciço e uma pinça de um pistão. Só explicando rapidamente para quem não sabe o que são esses pistões do freio. Dentro das pinças estão posicionadas as pastilhas. São elas as responsáveis por parar o veículo por meio do contato com o disco. Para que isso ocorra, uma peça precisa empurrá-las contra o disco de freio. Essa peça é chamada de pistão.
Quanto mais pistões de freio um veículo tiver, mais pastilhas ele terá, e tudo isso resultará no maior poder de frenagem. Bom, mas continuando, tudo ficou ainda melhor em 1917, ano no qual Malcolm Lowhead patenteou os freios hidráulicos. Foi a primeira vez na história que esse sistema foi produzido em série, e as vantagens eram indiscutíveis. Para começar, ele aumentava a força de frenagem, e problemas de rompimento ou afrouxamento do cabo de aço era eliminado por completo, uma vez que não era mais necessário o uso dele. No início, esse sistema era famoso pelos vazamentos de fluido, só que, mesmo assim, ele ainda era muito melhor do que o velho sistema. E em 1928 entrava em cena um assistente de freio, conhecido como servo de freio. Ele permitia ao motorista, por meio de uma pressão negativa, controlar facilmente a força de frenagem. E tudo isso que eu falei estava associado ao sistema de freio a disco, que era muito mais eficiente na dissipação de calor e consequentemente na frenagem também. E aí foi só questão de tempo até aparecer os outros assistentes de freio, como o ABS em 1978, proporcionando uma eficiência ainda mais absurda no ato de frear. E pensar que tudo isso começou lá atrás, com esse simples mecanismo. Os freios se encaixam perfeitamente naquela lista de coisas que nós usamos no nosso dia a dia e muitas vezes nem paramos para pensar no quão geniais e fora de série são elas. E obviamente que ainda tem muito mais informações sobre eles, mas eu vou deixar para falar na continuação desse vídeo, que sairá em breve. E no vídeo anterior, eu falei sobre o carro de rua mais rápido do mundo atualmente. Confere aí clicando aqui em cima. E agora é com você, meu bom. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo ou uma sugestão para um vídeo futuro. É isso, a gente se vê em breve.